A eleição de Edmar Hermani, 64 anos, para a Prefeitura de Santa Cruz não foi fácil. Natural de Formosa, hoje Vale do Sol, conseguiu por lá fazer a base eleitoral, que lhe garantiu uma cadeira na Câmara de Vereadores. Já na disputa da Prefeitura, viu a localidade se emancipar e teve que buscar votos em outros redutos políticos. Perdi toda a minha base eleitoral. A minha base eleitoral era Trombudo, Formosa, Alto Trombudo, Alto Castelhano, Herveiras, Gramado Xavier, Sinimbu, onde eu fui bem votado. Então todo esse lado oeste aqui do nosso município nós perdemos. E era a minha base eleitoral. Eu tinha feito pouco voto em Santa Cruz, aquela votação que eu perdi no sentido pela emancipação, eu busquei nas vilas de Santa Cruz. Substituir Arno Frantz, tio e colega de partido, não foi fácil para Edmar Hermani. Eu não podia entrar em conflito com ele. Já diziam, não, o Hermani vai ser marionete do Arno, quem vai mandar vai ser o Arno. Então isso mexia com todo o partido. Eu coloquei à disposição meio ano uma secretaria para o seu Arno, ele não aceitou. Ele entendeu que ele, como ex-prefeito, não poderia ser secretário. E eu entendia que podia, porque ele ia ser o meu mão direita. Logo após assumir a prefeitura, em 1993, Edmar Guilherme Hermani já passou por um grande apuro. As primeiras horas do governo foram marcadas por uma chuva que alagou boa parte da cidade. Aqui o morro, aqui em cima, onde é hoje o Morro da Cruz, veio tudo para baixo, entupiu. Foi um horror. O Arroio Grande, então, entrou uma latrina e ela abriu e ficou contra a ponte, assim, aquela água. Parou toda essa água e inundou todo o Arroio Grande. Mesmo a poucas horas no poder, o então prefeito não perdeu tempo e foi até o local conferir a situação. De botas, ele até que tentou ajudar, mas teve que passar por um grande constrangimento. Eu cheguei aqui na Vila Chutos, numa esquina. Quando eu desci do carro, eu quase apanhei. Prefeito incompetente, vocês são tudo da mesma laia. Olha aqui o que aconteceu na nossa casa. Vocês não fazem nada mesmo e tal. Eu digo, mas minha senhora, eu sou prefeito há 2 horas. Aí eu saí dali e fui para Arroio Grande. E quando eu cheguei no Arroio Grande não foi pior, só faltava um dar em mim. Mas esse dia deixaria uma outra marca, como o próprio Hermani revela. Eu caminhei no meio de uns pátios lá, enfiei um prego pela bota que eu tive naquela época, era o Sandu, se eu não me engano. Eu tive que ir pro atendimento médico para tirar esse prego e tive que fazer a injeção antitetânica. Então essa foi a história do primeiro dia de governo. Logo em seguida, o prefeito passou por outra situação complicada. O MST acampou na Praça da Bandeira, então sede do Executivo. E cheguei nas escadarias da prefeitura, estava na frente do largo da prefeitura, tomado de barraca, violão, e quis entrar no meu gabinete, assim, na subida da prefeitura, bem na entrada da porta da prefeitura, tinha uns fritando o ovo de um liquinho, que eu dei um chute no liquinho, ele até hoje deve estar rolando, né? E a banha, aqueles ovos, desceu escadaria abaixo. Até hoje eles não voltaram, mas também se arrancaram dali e nunca mais vieram. Entre os problemas enfrentados na administração, o principal foi a inflação que consumia os recursos públicos. E isso é uma coisa que me magoou pro resto, eu levo essa mágoa, foi a pecha política que eu recebi das dívidas da prefeitura. Quando eu saí da prefeitura, a minha imagem foi tão denegrida que eu não conseguia mais nem ir na missa. Era porque não tinha dinheiro na época. A situação econômica do município, do país, era assim. O desgaste político durante o governo foi grande. Entre os motivos, esteve a necessidade da realização de um concurso público. Isso foi um caos. O concurso público foi prensa de tudo que é lado, que aí veio o grande problema. Tirar os companheiros da prefeitura. Eu tenho inimigos hoje ainda. Pessoas que eram meus amigos são inimigos que até hoje não entenderam que eles tiveram que sair da prefeitura porque não estavam concursados e tinham que dar o lugar para quem efetivamente passou no concurso. Atualmente vereador pelo Partido Progressista, ele confirma que possui um gênio forte. E que chegou a cobrar até mais do que os servidores podiam dar. É a minha maneira de ser. Mas todas essas pessoas que trabalharam comigo, eles sabem que eu nunca guardei rancor de ninguém. Eu era forte contigo. E na mesma oportunidade, no outro dia ou na hora, nós trabalhamos normalmente e as pessoas me entendiam. Alguns não me entenderam,
eu cobrava muito das pessoas. Eu cobrava até mais do que a capacidade deles física. E justamente com os servidores que Hermani comprou outro problema. Por força da legislação, cortou benefícios, como periculosidade e insalubridade. Eu tirei de todos que o tribunal mandou eu tirar. E disse a todos eles, como advogado que eu era, eu digo, olha, vocês entram todos na Justiça do Trabalho. Todos vocês vão ganhar, porque é de lei e era um direito adquirido deles. Mas o tribunal entendia que não. E se eu não cumprisse o tribunal, eu era responsável. Entre as histórias curiosas de governo, Edmar Hermani relembra algumas que passou com José Alberto Wenzel, que na época era vereador do PSDB e muito ligado às causas ambientais. Nesse período, se descobriu que existia uma broca que estragava as tipuanas no centro de Santa Cruz. A solução de Hermani foi botar veneno. Mas Wenzel foi contra. Só tinha uma maneira, botar veneno. E aquilo gerou uma polêmica muito grande. E aí eu chamei o Gildo Schuster. E a prefeitura tinha um trator com 2 tanques do lado, onde eles botavam veneno. E eu perguntei para o Gildo, digo, Gildo, tem veneno dentro dos tanques? Tem. Tu não ia fazer um favor para mim? Vamos terminar com essa polêmica das árvores aí? Vamos lá pelas 2 horas da manhã e vamos passar veneno aí. O Wenzel está dormindo e ele nem vai ficar sabendo disso aí. E nós passamos o veneno. Até hoje as árvores estão aí. Enquanto o vereador dormia, eu agia. Hermani e Wenzel se envolveram em outra polêmica ambiental. Dessa vez, quando a prefeitura tentou patrolar um lixão que existia próximo ao Vale do Nazaré. No local, existia um ipê amarelo. O Wenzel, ecologista, com toda a imprensa, o Wenzel tapando aquelas raízes lá. E aquele ipê começou a me dar problema. Um dia eu chamei um capataz, o Cigano, digo, Cigano, tu conhece aquela árvore de ipê lá? Conheço. Qual é o trator que tu tem aí? Tem o Komatsu 60, tem corrente forte? Tem. Qual é o momento que não tem gente ali, assim, que pega o ônibus ali? Olha, das 9 às 10, então tu engata uma corrente, puxa ele para o meio da vila ali do lixão, a árvore. A meio-dia não tinha mais um galho, os caras picaram tudo. E assim terminou a história do ipê, se ninguém sabe, isso é um fato pitoresco. Nas obras, Hermani também guarda algumas peculiaridades. Ele relembra, por exemplo, como iniciou o asfaltamento da Euclides Kliman. Tudo começou quando ele foi convidado pela direção da TC Catedral para andar de ônibus pelo local. Ele andou meio ligeiro nessa avenida Euclides Kliman e perdeu o motor do ônibus, de tão ruim que era a estrada. No outro dia eu comecei o asfalto da Euclides Kliman. Na época não tinha no orçamento. Na época era diferente. Na época tu tinha recurso, podia fazer uma obra. Edmar Hermani foi protagonista de uma renúncia em plena campanha eleitoral. Foi na disputa pela prefeitura no ano de 2000. Em 96, o então PPB perdeu a administração para o PTB de Sérgio Moraes, quando o candidato da sigla foi Arno Frantz. 4 anos mais tarde, o PPB pensava em vir mais forte para retomar a prefeitura. Hermani iria concorrer com José Alberto Wenzel de vice. Mas os planos do tio Arno eram outros. Às 6 horas o Telmo me ligou e disse o seguinte, olha, Hermani, o Wenzel está lá no Arno e eu acho que o Arno vai ser candidato e o Wenzel vai a vice. Eu digo, mas como? O Wenzel, está tudo acertado, já está feito as faixas, tudo pronto. E me informou alguém do PSDB que o Wenzel não seria mais meu vice. Quando chegou 11 horas, o Telmo disse, olha, nós temos que achar uma solução. Estava todo mundo esperando. E aí começou uma briga política nossa, até familiar, né? Eu respeito o Arno, mas nós não se falamos mais de 5 anos. Quando era 5 para meia-noite, aí o Wenzel anunciou que o Eliseu Scherer seria seu candidato. Aí então estava definido, aí não restou mais nada para nós, que eu não peguei o braço do Brandt, levantei do Telmo e tal, e vamos para a campanha. Mas a chapa com Carlos Brandt não terminou a campanha. Sem apoio do PPB, que na maioria apoiou José Alberto Wenzel, do PSDB, veio um boato de que Hermani iria renunciar. E pegou de uma maneira, Telmo me ligou na hora de meio-dia, eu até finquei um poste lá, que eu digo, isso aqui foi o dia da renúncia. O Telmo disse, olha, Hermani, não tem volta, tu tá caindo e nós temos uma pesquisa aqui, se nós renunciar e apoiar o Wenzel, nós vamos ganhar a eleição.
O quadro ajudou a reeleger Sérgio Moraes. Mas a situação com Arno Frantz continuava conturbada. Em um dos anos de governo, Hermani não conseguiu realizar a Oktoberfest por falta de recursos. Isso gerou uma confusão entre os dois prefeitos. Os dirigentes que eu procurei, as entidades de classe que eu procurei, chegaram à conclusão que não havia condições do município fazer a Oktoberfest. Eu saí da reunião e fui numa inauguração. Foi o primeiro dia que o Arno Frantz me xingou publicamente. Veio de dedo em rispe por cima de mim, que eu não podia fazer isso para ele, como ex-prefeito, de não realizar a Oktoberfest. Até esse foi o momento mais difícil político que eu passei com ele. Uma das mágoas que Hermani tem é creditada a uma das eleições em que o PPB perdeu para o PTB. Um desalmado lá, não sei quem é que era, pegou um gambá e enforcou um gambá que representava eu, porque eu tenho uma imagem de fofoca que eu sou um gambá e eu sou uma pessoa que não bebo. Eu tive esses tempos uma peculiaridade, eu subi num palanque e uma freira perguntou: "Ah, que bom, dona Helena, então o seu marido conseguiu, superou?" A Helena disse: superou, ela não sabia o que era. Aí disse: nós oramos muito por ele então deixou a bebida. Aí o que vai se fazer? Não tem argumento, né? No fim da entrevista, o ex-prefeito, Edmar Hermani, revela mais um segredo. Um livro que ele escreve e que só vai ser publicado quando ele morrer. O livro, o título é Por Trás do Bastidor. O dia que eu morrer, meus filhos vão publicar. A minha vida política, né? As frustrações, as coisas alegres da vida, como foi o meu governo. Eu tenho um diário de todos os 4 anos do meu governo. Na eleição de 1996, Edmar Hermani apoiou a chapa de Arno Frantz, do PP, que perdeu na disputa para Sérgio Moraes, do PTB. Especial da redação, Ronaldo Falkenbach e José Renato Ribeiro.